som. Bom, pessoal, a partir de agora nós estamos gravando, né, o nosso encontro. Então, vou agradecer a presença de todos, especialmente do nosso convidado. Está chegando um super, né, o convidado também aqui conosco, o professor Manuel Davi Maceno, que foi nosso conferencista da primeira oportunidade. Obrigado pela gentileza da sua participação, professor Maceno, direto de Portugal, no nosso grupo de estudos. Hoje a nossa conferência será com o professor Cristiano Colombo, que vai nos falar especificamente sobre projeção pós-mortem ou herança digital, é uma pergunta, sobre essa análise dos dados pessoais do falecido. Para que todos conheçam um pouco quem é o professor Cristiano Colombo, é pós-doutor em Direito junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC em 99. Tem uma vasta ficha de escritos na área de Direito, mas especialmente com atenção nos últimos anos para o direito digital. Além disso, né, ministra aula na Unicinos, é um professor da Unicinos atualmente, também professor da Faculdade São Judas Tadeu. Professora, só me corrija se eu estiver errado em algum aspecto, mas, além disso, também ministra aula em outras pós-graduações como professor convidado, dentre elas a pós-graduação em Direito Digital da Uniriter, e eu também faço parte como professor convidado. Professor Cristiano, obrigado, então, por ter aceitado esse convite para falar sobre esse tema, que ele é bastante interessante, curioso, enigmático até, né, para alguns. Deixo um recado da professora Renata Almeida da Costa, nossa coordenadora do GESID e também coordenadora do PPGD da Unilassalle, porque ela pediu escusas, ela tem uma reunião de coordenação agora pela manhã e não vai conseguir participar. Então, fique à vontade, né, para a sua fala. A gente vai fazer essa metodologia, eu combinei antes com o professor Cristiano, ele vai fazer uma fala e depois a gente abre para os debates. Pode ser, professor? Pode. Bom, então, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, ao grupo de pesquisa, em especial na pessoa do professor Emerson, também saudar particularmente os meus colegas professores, né, e também saudar o meu professor também, o professor Manuel, foi meu professor, né, específico, né, em um curso junto à Universidade de Coimbra. Tá? Então, para mim é um prestígio ter o professor aqui comigo, ouvindo, né, as minhas colocações, e com certeza, professor Manuel, saiba que muito do que eu estudei e troquei, enfim, desenvolvo, tem a ver com o seu compartilhamento, né, praticamente que diário de conhecimento com os seus alunos, através das redes sociais, plataformas, né. Então, agradeço imensamente a sua presença também. E, claro, né, não poderia deixar de falar aqui, eu acho que todos nós, professores, sem dúvida alguma, temos os nossos alunos como os principais e os grandes protagonistas e destinatários, né, de todo o nosso estudo. Então, eu fico muito feliz de ver os meus alunos aqui, muitos alunos que tive em pós-graduação e tal, que estão aí acompanhando, né, sintam-se abraçados virtualmente, cada um deles. E, claro, e todos aqueles que queiram, de alguma forma, né, enfim, desenvolver, trocar ideias conosco, a gente está sempre disponível e queremos seguir continuando, né, tratando com vocês. Eu gosto muito de estar em grupo de pesquisa, né,
Porque o grupo de pesquisa ele tem uma característica, né? Ele pesquisa, né, professor? Essa é a ideia do grupo de pesquisa. E pesquisar é algo extremamente prazeroso, né? Então, pesquisar é técnico, né? Mas é lúdico também. Então, isso é uma coisa interessante. Tem uma técnica para pesquisar, e cada um deve desenvolver a sua técnica. Eu posso dizer que no início, como pesquisador que sou, né? No início a pesquisa é algo muito por tentativa. Só chega uma hora, de tanto que a gente vai pesquisando, a gente já vai criando uma técnica para isso, e cada um cria a sua. O professor estava falando assim, às vezes você escreve 2 folhas, 1 folha por dia, tem gente que escreve todos os dias, tem gente que tem insights e tal. Então, pesquisar, eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso antes de tocar no tema, é algo que, sim, né, envolve e com o tempo vai gerar uma técnica, mas ela é sempre lúdica. É diferente escrever redigir um contrato, é diferente de redigir um artigo científico. Eu sinto isso porque os níveis de reflexão, as reflexões são outras, as projeções são outras, né? Outra coisa importante, a ciência a ciência ela não é vaidosa, né? Eu acho que isso é importante. A ciência ela tem que ser uma ciência que parte dos conceitos, né? A pesquisa tem que buscar os conceitos, né? Tem que revisitar os conceitos, né? O direito, principalmente na área de direito digital, algo que eu digo aos alunos, assim, é o que eu troco com os meus colegas professores que estão aqui também, né? Que há um cuidado que todo aquele que escreve sobre tecnologia deve ter. Não se emocionar muito com a tecnologia e esquecer dos conceitos jurídicos. Isso é uma coisa muito importante, a gente não deve esquecer disso. Eu procuro fazer isso, né? Inúmeras exposições, às vezes conferências, palestras, ou mesmo os artigos de professores do direito, às vezes a gente se emociona e acaba escrevendo muito sobre a tecnologia e esquece de trazer os conceitos jurídicos. Então, eu concordo que sim, hoje, nós temos que olhar as situações humanas diferentes, né, em razão da tecnologia, mas nunca esquecer dos conceitos fundamentais. E vocês vão ver um pouco disso no que eu estou comentando aqui. Por exemplo, o próprio conceito do que é herança, né? Nós vamos ter uma série de movimentações, né, no que é herança. Hoje a gente poderia dizer que nós temos outros bens diferentes do que tínhamos até então no passado, para partilhar e para compartilhar. Porém, o conceito jurídico de herança, ele segue sendo o mesmo, né? Então, a gente tem que obedecer os conceitos. Outra coisa importante na pesquisa, eu acho fundamental falar, é publicar. Publicar é algo muito importante. Então, eu pude ver, assim, no desenvolvimento da minha carreira como professor, como pesquisador, que sem publicar, né, é como se nós enchêssemos uma talha, uma vasilha d'água e não distribuíssemos essa água. Então todos morreriam de sede, e sem a publicação não adianta. Suas ideias não basta ler e estudar só, né? Você pode ser um estudioso, mas se você não publicar, você não vai compartilhar o que você busca, né? Que você estudou. Agora, outras coisas, né? Também, nós temos, evidentemente, compromissos em publicar, todos nós, todos que pesquisam têm, porém, essas publicações, elas devem agregar. E, nesse sentido, eu particularmente, eu vejo, assim, a questão da pesquisa, eu, pelo menos, tenho essa visão jurídica, essa visão do que é pesquisar e do que, para mim, é pesquisar. E eu digo isso que é muito particular, isso aí, cada um pode ter o seu conceito, eu não estou impondo o meu conceito, apenas estou dizendo que eu entendo que ao publicar a gente tem que resolver soluções, a gente tem que resolver problemas concretos, né? Podemos criar problemas para resolver, mas temos que resolver alguma coisa. Porque eu entendo que, principalmente na nossa área de atuação, que é o direito eletrônico, o direito digital, enfim, em que são necessárias soluções. Escrever só por escrever não gerará, assim, as pessoas estão necessitadas de soluções. Elas querem saber, por exemplo,
se a gente olhar o direito digital, o direito eletrônico, né, nós estamos passando por várias fases, assim, né? Hoje estamos falando bastante sobre fake news, por exemplo, né? Então é um momento da fake news e tal, mas na verdade a gente vê que a coisa começa, né, professor Emerson, enfim, na sua área, começar a pensar nos crimes, né, como as coisas vão acontecer, de que forma a gente vai reconhecer, de que forma a gente vai aplicar um código penal nas questões. Acho que o começo tem muito a ver com isso, né? Como é que a gente vai pegar esse código penal e vai aplicar nas realidades, né? No direito civil, por exemplo, como é que nós vamos aplicar o Código Civil, né, o Código Civil brasileiro, ou enfim, a gente vê a lei para situações que esse código, quando foi criado, nem pensava nisso, nem tinha esse pensamento, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai reconhecer um contrato, né? Hoje a gente, falando em sala de aula, por exemplo, sobre o próprio consentimento em matéria de contrato, isso é vastíssimo, né? Um meme pode dar um consentimento a um contrato, uma figurinha, um gift pode ser um consentimento de um contrato, né? Vejam as formas como classificar os contratos, né? Os contratos são verbais ou escritos? Podem ser híbridos. Por WhatsApp podem ser híbridos. Eu posso escrever um pouquinho, eu posso falar um pouquinho. Então, há uma realidade toda que se apresenta. E me parece que nesse contexto, vejam, nós começamos falando sobre formação de contratos, a gente passou por questões muito fortes de responsabilidade, né? Responsabilidade civil, estou falando na área do direito civil aqui, né? Na área do direito privado. Estamos falando de fake news, né? E até uma questão assim de legitimação, talvez, tá surgindo no sentido de quem teria legitimidade para buscar, por exemplo, afastar uma fake news. Estamos abrindo, né, a ideia de que não só o prejudicado, mas que haveria também um controle mais objetivo disso. A gente está vendo aí, mas ainda não chegamos, posso dizer assim, vamos dizer assim, como temas de interesse, ainda tão fortemente na herança digital. Vocês podem ver. Eu sei disso e falo por isso, por pesquisar nessa matéria, mas também por dizer a vocês que em trabalhos de conclusão, estou orientando um trabalho de conclusão agora sobre isso, e essa semana eu falei para minha orientanda, eu quero de decisões judiciais sobre isso, né? Procure decisões judiciais, a gente precisa de casos para isso. E ela entrou em contato comigo agora, ontem, a gente teve uma orientação, ela me disse assim, a Giane, lá da São Judas, olha, professor, o que eu achei foi uma questão de formulários de formulários médicos, de acesso a dados de formulários médicos, né, que os parentes queriam ter acesso junto a uma instituição hospitalar. Então vejam que muito mais voltado à questão da medicina, são dados, ok, tudo bem, mas nós não temos ainda uma procura no sentido de, olha, fartas decisões sobre herança digital. E aí vem a provocação, entrando no tema realmente, né, projeção póstuma de proteção de dados pessoais e herança digital, né? Então por que eu estou colocando isso dessa forma, né? Porque eu fui, viu, professor Emerson, uns 2, 3 anos atrás, eu fui convidado para dar uma palestra, e aí o organizador, né, me convidou, super legal, foi super boa palestra, tal, assim, muito acolhedor, e ele me disse assim, o tema é herança digital. E aí, quando eu fui estudar e preparar a palestra, eu pensei, não, mas só um pouquinho, existem mais coisas no ordenamento que são proteções póstumas, mas não se configuram herança digital. E aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu liguei para o professor Guilherme Damasio. E aí eu falei para ele, professor, o que é herança? Né? E aí a gente começou a conversar, né? Começou aquele bate-papo para começar a surgir o artigo, né? Então, e aí, naquilo, pouco tempo de conversa, a gente, olhando o Pontes de Miranda, vejam, olhando para o Pontes de Miranda, né? O Google da época, o Google de épocas de outrora, assim, que era o Google, gente, eles têm tudo, né? É impressionante, você procurar lá, ele fala sobre isso, ele falou sobre isso, tratou até sobre temas, assim, bem interessantes. Eu não deixo de consultar o Pontes, né, sempre, mesmo tratando de temas tão tecnológicos, né. Então, dentro dessa
dessa ideia, aí veio a questão da herança, que a herança ela tem que ter um valor econômico. Então, o tema da minha palestra, naquele congresso, naquela forma, o rótulo não estava bom. Não era herança digital que eu estava falando. Eu estava falando sobre mais do que isso. Eu estava falando sobre as situações havidas após a morte, as situações, né? Até que, então, surgiu a ideia de trabalhar aí foi vindo, até que projeção póstuma de proteção de dados pessoais e herança digital. E aí o professor Manuel, falando aqui, rendendo as minhas homenagens aos portugueses, né? Existem inúmeras publicações, as quais estão naqueles 2 artigos que eu passei, professor Emerson, que tratam sobre a questão da proteção e da questão do direito de personalidade, das projeções do direito de personalidade após a morte. Enxergar isso de uma forma bem firme, né? Então, vários artigos, professores tratando sobre esse ponto, tá? E aí, nesse bate-papo, nessa conversa com o professor Guilherme, conversando com ele, mas a gente tem que classificar os dados, então. Porque, na verdade, assim, a gente começa a olhar para o que tem, para a realidade eletrônica, né? Que é uma realidade, existe, né? Então, aí vem aquela questão do que o real ele é maior do que simplesmente o físico, né? Temos que usar bem as palavras, né? Uma coisa é físico, outra coisa é virtual, e o real pode ser físico e pode ser virtual. É verdade que o virtual pode ser fantástico, como os games, né? Então o professor Emerson esteve numa das aulas lá na Unicinos, eu convidei ele, foi lá falar sobre crimes, os alunos gostaram bastante, né? Então é possível, mas nós vimos que sim, né, professor Emerson? Poderá também os games serem reais se crimes lá acontecerem. Então, existe toda essa situação. E, professor Emerson, eu tive uma grande felicidade de conhecer o professor Máximo Bianca, da Universidade de Roma. Sabe que ele me atendeu, eu subi quatro, ele agora deve estar ele deve estar próximo, se não tem 90, ele está entre 90 e 100 anos, né? Quando eu estive em Roma, daí ele me atendeu no escritório dele, eu subi 4 andares de escada, ele já provavelmente devia ter quase 90 anos, ou já teria 90 anos. Cheguei lá, ele me ofereceu um cafezinho brasileiro, café brasiliano, e sentou comigo e discutiu a tese comigo. Foi fantástico, né? E lendo um dos livros dele que trata sobre bens, né? Que curso dele é um curso que ele tem, né, gente? E ele vai trabalhar com 3 situações sobre bens, e aí que é importante, né? O primeiro, 3 situações sobre dados, vamos falar assim. Primeiro, os dados, eles podem não ter conteúdo econômico. Concordam? Um dado, ele pode não ter conteúdo econômico. Então, por exemplo, uma mensagem eletrônica que contenha reflexões de cunho religioso, político, filosófico, questões de saúde, questões de amizade, fotos simples, pura e simplesmente, né? Podem não ter nenhum conteúdo econômico. Pergunto para vocês, será que isso é objeto de herança? Uma pergunta, né? Será que eu posso dizer que o fulano herdou? Então, é bom dizer que no artigo que eu enviei para o professor Emerson, né, existem teorias sobre isso, até que não concordam com essa teoria que eu estou trazendo. Porém, eu entendo que, em não havendo conteúdo econômico, não há herança. Pode haver discussão sucessorial, de sucessão, pode, porque sucessão, existem características, por exemplo, existem situações que são feitas mediante testamento que tem conteúdo existencial. Eu, por exemplo, posso dizer assim, olha, como eu quero ser enterrado, algumas situações são existenciais. Porém, então, mesmo o que eles chamam de codicilo, é isso? Isso, pode ser através de um codicilo também, né?
Pode ser também, pode até através de um codicilo. O codicilo seria uma forma de você dispor sobre, né, enfim, bens, pequenos bens e tal, mas também poderia ser dessa forma. Então, Tiago, então, na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente fala de sucessão, a gente não fala somente, é verdade, assim, para não ser, para que se tenha, para que haja uma, vamos dizer assim, uma coerência, né, no que se fala. Sim, falar de sucessão, existem, pode alguém dizer, não, mas existem situações em que envolvem critérios que não patrimoniais. Sim, existem, é verdade. Porém, quando a gente fala de herança mesmo, a palavra herança, ela está voltada a questões patrimoniais. Então, a primeira coisa que eu digo em relação a isso, por exemplo, será que esse conteúdo, né, não econômico seria partilhável? Isso é importante. Segundo, existem dados de natureza dual. O que é natureza dual? São dados que têm conteúdo sincronicamente econômico e existencial. Sim, por exemplo, se nós pegarmos uma foto de uma modelo, por exemplo, ela vai ter conteúdo econômico, mas também, né, terá conteúdo pessoal. Por quê? Porque lá estarão, nesses dados, nessa foto, estarão dados de localização, geolocalização, estarão dados de momento, quando isso aconteceu, estarão questões biométricas, né, porque pode-se verificar o rosto, o reconhecimento facial. Então, será que isso vai merecer o mesmo tratamento? Temos que ver, temos que analisar. E um terceiro ponto, que seria, e se trataria aqui sobre, como terceiro ponto, questões que não são pessoais, mas são unicamente patrimoniais. Como, por exemplo, estou falando de modo geral, até teria algumas situações que a gente poderia também reconhecer esse conjunto como um dado pessoal, se pudesse reconhecer e identificar alguém. Porém, em modo geral, assim, e-books que eu tenha, músicas, né, contratos que eu tenha, por exemplo, em relação à Amazon, no sentido de eu ter livros, ou isso são questões que não necessariamente vão me reconhecer, mas podem até me reconhecer, poderíamos até discutir sobre a situação, porém, nesse caso, é uma situação predominantemente econômica. Então, a gente pode ver, assim, algumas situações, dados que não têm nenhum conteúdo econômico, dados que têm uma natureza econômica e pessoal, e também, em algumas determinadas situações, nós poderíamos dizer que existem dados que são puramente econômicos. Situações que são puramente econômicas. Então, não seria um dado pessoal. Então, 3 situações. Seria um dado, pura e simplesmente, né? Seria um dado pessoal. Teríamos situações, então, retomando. Não econômica, puramente pessoal. Híbrida, os 2 conceitos. E um terceiro conceito, somente econômico. Professor, mas por que é importante isso? É importante para que a gente possa ver quais são, o que nós vamos acionar no ordenamento jurídico para ter proteção. Né? E isso vai gerar alguma consequência? Claro que vai, porque de acordo com se eu enxergar como uma projeção póstuma de proteção de dados pessoais, eu vou ter legitimados diferentes, eu vou ter critérios diferentes para chegar lá. Se, por outro lado, eu enxergar isso como um bem econômico partilhável, eu vou ter outros legitimados a fazer. Então, aqui começa a situação. Então, eu vou disparar assim 2 grandes linhas, que é a primeira linha do artigo 12 do nosso Código Civil Brasileiro, que está inserido dentro dos direitos de personalidade, e que lá diz que
enfim, a pessoa pode, a pessoa mesmo, né? A pessoa, ela pode ou buscar uma reparação quando ela for ofendida, ou ela pode também buscar uma inibição, né? Então, temos tanto a questão indenizatória como inibitória. Eu posso, como pessoa, se a minha imagem está ali, eu não quero. Bom, vou buscar uma inibição, tutela inibitória. Ou ainda até colocar a minha imagem ali, eu quero uma reparação. Mas, além disso, o parágrafo único traz uma situação interessante, no 12, parágrafo único, que fala sobre os legitimados. E aí eu convido vocês a abrirem o artigo 12, a olharem o parágrafo único e vir a chegar a uma conclusão. Que, na verdade, o artigo 12, parágrafo único, não fala de herdeiro, mas lista legitimados a realizarem esse ato. Então, por exemplo, pelo que está no artigo 12, eu tenho uma filha e eu tenho meu irmão, tá? Pelo artigo 12, tanto a minha filha como o meu irmão poderão agir para me defender pós-mortem. Agora, se nós estivermos falando de um bem econômico que está na minha nuvem, o meu irmão não terá legitimidade para fazê-lo. E aí aí que está a pedra de toque entre a diferença entre o que é proteção póstuma de dados pessoais para o que vem a ser herança digital. Por isso que quando o professor Emerson me convidou, professor, ele me convidou, claro, o tema é esse, o rótulo é herança digital. E eu respondi, projeção póstuma de dados pessoais e herança digital, né, professor? Sim, e aí você pode ter perguntado assim, pô, mas que coisa, o que ele quer dizer com isso? Então agora estou lhe explicando pessoalmente, presencialmente e de forma remota, ao mesmo tempo. Então veja. Então, nosso entendimento, isso gera alguma consequência? Gera. Por quê? Porque aí, olha quem está lá no artigo 12, são várias pessoas. Várias pessoas estão lá. Já, se estivermos falando de bens com conteúdo econômico que estão na internet, nós teremos limitadores. A ordem de vocação hereditária. Um pouquinho aqui, então. A ordem de vocação hereditária. Só um instantinho, tá, gente? Não adianta deixar o telefone próximo, senão ele vai tocar de novo. Estamos com um problema. Então, já levei para lá. Então, voltando aqui. Então, Sem problema, professor. Tem que ser práticos, né? Bom, então, a herança é a diferença, portanto, entre essas duas situações. Uma primeira, que vai falar sobre a projeção póstuma, uma segunda, que vai falar sobre herança digital. Isso nos leva à legitimidade somente... Está para cá, ó. Isso nos leva a dar legitimidade somente aos herdeiros a buscarem qualquer dado na nuvem quando a situação se voltar a patrimônio. Tá? Então, isso é um ponto muito importante mesmo. Essa é a diferença. Então, e depois eu vou trazer alguns casos concretos para que a gente possa aqui debater sobre isso. Né? Questões práticas agora. Vamos pensar. Então, até agora, classificamos os bens em não econômicos, híbridos, os dados, né? Em não econômicos, híbridos e econômicos. Falamos que a proteção dos não econômicos vai se dar pelo artigo
12. Falamos que os que têm alguma natureza econômica ou mesmo híbrida, vamos aplicar os artigos da herança e os artigos da vocação hereditária. Eu convidei o professor Emerson para falar para uma turma, né, professor Emerson, de indústria criativa. Eles são fantásticos. Aliás, eu gosto muito de dar aula para... Não que eu não gosto do pessoal do direito, né, gente? Não é isso. Mas é um desafio semanal dar aula para pessoas que não são do direito. É um desafio semanal. Primeiro, para entender o que eles desejam. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante. O que eles querem? O que uma pessoa da indústria criativa quer? Né? Então, a indústria criativa, não falando da disciplina em si, mas falando do que é a indústria criativa, quem são eles? Né? São eles aqueles que, por exemplo, são fotógrafos. O professor Emerson falou sobre fotografia para eles. São músicos, são programadores de softwares, de games. Então, eu posso dizer que o público da indústria criativa ele se divide em três, se dividem em três, né? Então, pelo menos nessa disciplina, né? Eu tenho um grupo da fotografia, um grupo da música e fonogramas e um terceiro grupo que dos games, né? E todos eles ficaram espantados quando comecei a falar para eles sobre o patrimônio que eles têm na nuvem. Então, e se acontecer alguma coisa com vocês? Como é que vai ficar? Então, por exemplo, o acervo fotográfico, tá? Eles têm lá um acervo fotográfico e realmente eu estudando fotografia, eu estudei fotografia, gente, fotografia é algo fantástico. Não é apertar o botão. Fotografia é a pesquisa, é o cenário, existe toda uma situação, né? Tanto é que aquele caso do macaco Naruto, né? Que o macaco Naruto apertou o botão, tem uma inúmera discussão para saber quem é o autor ou o coautor dessa fotografia. Será que é o macaco que apertou o botão? Será que é, né, o fotógrafo que viajou até lá, que preparou a cena, que levou? Né? Então, de qualquer sorte, lá está um acervo fotográfico. E isso tem que ser partilhado. De que forma, né, nós vamos aplicar isso? Ora, teremos que olhar as leis brasileiras sobre vocação hereditária e partilhar. Mas aí vem outras situações. Por exemplo, se as nuvens, se os provedores permitem a eliminação desses dados, a pura e simples eliminação desses dados por um desses meus alunos fotógrafos não gerará uma deserdação? Não será uma hipótese de deserdação? Será que eles podem apagar todos os seus dados? A resposta não é simples, né? Com certeza. Será que eu posso tocar fogo na minha casa? Será que eu posso determinar que depois da minha morte todos os meus dados sejam apagados? Isso não violaria a parte legítima, a parte indisponível, a legítima? Outra coisa que eu trago aqui para vocês, vejam, aqui a gente acaba vendo bem sobre forma, né? E realmente essas fotos elas podem ser de paisagens, né, gente? Não necessariamente precisam ter pessoas nessas fotos. Então, aí temos que olhar as particularidades. Podem ter dados pessoais nessas fotos, mas podem não ter. Ou pelo menos pessoais assim classificados como diretamente, né? Poderia ser indiretamente, enfim, temos que olhar o caso. Outra situação aqui importante, aliás, isso é uma coisa bem interessante. Quando se pensa em sucessão, se pensa muito em direito privado. Todo mundo concorda? Quando se fala em sucessão, se pensa em direito privado. Porém, a matéria de sucessão, olha só, gente, é um direito fundamental. Está no rol do artigo 5º.
O direito à sucessão, portanto, né, tempos atrás eu estive debatendo com uma aluna que desejava fazer uma relação, uma interface com o direito público e o direito sucessório. Constitucional, né? Constitucional e sucessório. Que eu falei para ela, bem, está tudo resolvido. Sucessão, herança, está na Constituição, é um direito fundamental. Se é um direito fundamental, como ficam as cláusulas contratuais em relação aos bens digitais e aquelas cláusulas de contrato vários contratos que nós estamos assinando com vários players aí, a Amazon e tal, em que eu já tenho uma biblioteca virtual lá. O que vai acontecer com essa biblioteca virtual? Será que será que a cláusula pode extinguir os direitos? Será que a minha filha, se quiser ter acesso, vai continuar ou não vai continuar com essa biblioteca? Será que economicamente, olhando a questão da troca, do equilíbrio do contrato, é justo que tudo que eu tenha comprado se apague? Bom, e agora uma situação que eu defendi assim numa mesa de debate, que é a seguinte: olha só, quem pode ter acesso à nuvem do falecido? Isso é uma pergunta, né? Então, aí o pessoal diz assim, quem pode ter são os herdeiros, né? A gente já está vendo que isso começa a ser flexibilizado na medida em que, sim, que são dados patrimoniais dos herdeiros, porém, o que pode ser uma projeção póstuma, mais do que os herdeiros, né? Estão ali os familiares. Mas será que um amigo poderia fazer isso? Essa pergunta é boa. Que um amigo poderia fazer isso? No meu modesto entendimento, diante de técnicas de reconhecimento facial, se eu e o professor Emerson tivéssemos viajado a um congresso e eu tivesse com a foto do professor Emerson, e essa foto foi tirada, só para complicar, eu e o professor Emerson. Não é uma foto só do professor Emerson. Foto nossa. O professor Emerson requer a minha esposa a foto e ela nega. Entendo que, nesse caso, o professor Emerson poderia ajuizar uma ação e ter acesso à nuvem para acessar essa foto. Então, temos que ter cuidado com decisões tudo ou nada, né? Tudo ou nada no direito não é a melhor solução, não é. Soluções tudo ou nada não geram, né? Outra situação também importante aqui, já me encaminhando assim, para o final da fala, né? A questão de nós, operadores do direito, de alguma forma, oferecermos àqueles que nos procuram disposições testamentárias sobre bens digitais. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, normalmente, quando se vai fazer um testamento, as pessoas estão preocupadas com o carro, com a casa, Então, comecemos também a pensar nisso. Por quê? Porque senhas podem ser perdidas, podem ser extraviadas, e a legitimação que vai se dar, cada site tem a sua política, se vai transformar isso num mural, se vai transformar isso, de que forma vai se dar. Um testamento vai dar garantias. Testando, inclusive, o que é possível, perfeitamente possível, situações existenciais, né? Como, por exemplo, quem vai ser o meu sucessor em uma rede social, quem vai poder, por exemplo, decidir sobre situações, né? E talvez também até um controle que pode haver, porque será que essa pessoa pode continuar postando? O sucessor pode seguir postando uma pessoa morta? Então poderia dizer, oi, tudo bem? Morri ontem, mas eu quero continuar conversando com vocês. Isso vai ficar para sempre? Será que poderia? O cuidado que se deve ter com a deserdação digital. Essa é uma preocupação que eu tenho e que eu lancei para os meus alunos. Existem técnicas para você deserdar as pessoas sem necessariamente passar por um procedimento de deserdação. Isso não é uma novidade. Em algumas situações, muitos
A gente vê em algumas famílias alguns filhos serem beneficiados com cotas patrimoniais em relação a outros em sociedades empresariais. Aos poucos, o pai vai passando o patrimônio através, ou a mãe vai passando o patrimônio para os filhos e vai operando uma deserdação. E existem controles quanto a isso, né? É possível alegar um adiantamento de legítima ou nulidades em relação a isso, né? Que, aliás, está no campo da nulidade. O que é nulo pode ser a qualquer momento reclamado. O que é nulo não sofre prescrição, não sofre decadência. E nesse caso, também devemos pensar sobre essas situações, a abertura, a renúncia, vamos dizer assim, a disposições que ofendam herança, principalmente essas pessoas, cada vez mais, né, gente, os nossos dados, os nossos bancos de dados profissionais estão indo para as nuvens, e isso tem um valor econômico, e isso deve ser, sim, a meu ver, né, questões voltadas a partir. Então, em suma, em minha exposição aqui, trouxe para vocês primeiro um pouco que eu entendia como pesquisa. Depois disso, diferenciei projeção póstuma de proteção de dados pessoais e herança digital, trabalhando com o conceito de dados que são não econômicos, dados híbridos e dados somente econômicos. Os gatilhos que o nosso ordenamento jurídico traz, o artigo 12 para questões de projeções póstumas em relação a direitos de personalidade, e também, de outra banda, a questão da herança digital quando de conteúdo patrimonial. Depois disso, alguns casos concretos para que a gente pudesse aqui verificar, né? E, claro, violações, situações de violações à vontade póstuma existem, né, há muitos e muitos anos, né? Não fosse isso, não leríamos o processo de Kafka, né? Então, é uma coisa que foi resultado de uma violação à vontade de um falecido. Muito obrigado, né? E estou à disposição para a gente trocar ideia. Muito bom, professor. Obrigado aí pela sua explanação. A gente... são muitas inquietações numa fala só, né, referente a um assunto extremamente importante. Eu vou abrir para debates, mas eu gostaria de colocar também uma inquietação que me gerou justamente agora no final, assim, sobre essa perspectiva, né, dos bens que podem ser colocados em herança, a questão econômica ou não econômica. E eu perguntaria, aquela teoria dos círculos concêntricos sobre privacidade, segredo, ela poderia ser aplicada nesse seu estudo? Com certeza, porque o que acontece, agora abrindo, e isso está, né, até na minha tese eu coloquei essa questão dos círculos concêntricos, né, sobre o que é íntimo, o que é privado e o que é público, né, os grandes três situações, e isso vai ser importante quando, né, aí até o senhor me auxilia agora a retomar um ponto importante, que é, quando eu vou trabalhar a questão da projeção póstuma, que vão ser direitos de personalidade, eu vou ter que trabalhar essa teoria, professor. E aí eu trago para você o seguinte, por exemplo, né? Vamos lá, quando eu estava escrevendo, e o professor Emerson fez essa pergunta porque ele sabe que eu escrevi sobre cloud computing, a minha tese foi sobre cloud computing e acesso aos dados pelos herdeiros, né? E eu acho algo extremamente um desserviço à sociedade civil jurídica alguém apresentar um projeto de lei dizendo que com a morte da pessoa, os herdeiros, tá errado, né? Porque um herdeiro seria a primeira coisa, não é uma herança isso, né? Teriam plenos acesso a tudo o que está na nuvem. Quer dizer, e isso aqui gera uma situação bem interessante, professor. Olha só, eu já tive acesso a um diário póstumo. Uma tia minha faleceu e me deixou. Eu sou o tutor, eu estou com ele, tá comigo. Minha tia avó faleceu e deixou comigo.
Lendo o diário, eu faço uma releitura da personalidade dela. Porque o que ela externa é diferente do que ela escrevia. Estou trazendo isso. Eu não fiz nenhuma descoberta miraculosa, não foi isso. Nada demais, assim. Uhum. Mas a forma como ela via, ela era uma pessoa muito séria, sisuda. E ela escrevia agora os pássaros. Mas como assim, tia? Pássaros? Tu eras muito sisuda, não sorria muito. E agora tu fala de pássaros. Canto dos pássaros, não sei o que. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês, assim, que, na verdade, o acesso irrestrito aos dados do falecido, no meu entendimento, podem gerar uma releitura da personalidade da pessoa, de alguém que faleceu. Uma reconfiguração do que ele decidiu partilhar com os outros. Decidiu compartilhar, decidiu falar. Então, além de gerar uma série de explicações. Você pode até dizer o seguinte: professor, você está escrevendo isso, então aquele marido que traiu, aquela... Não, isso tudo vai, evidentemente que dentro dessa situação vai acabar, né, englobando isso, mas não é só isso, entende? Não são essas questões, são questões de desentendimentos, de situações de má explicação. Então eu vou lá, por exemplo, olhar todos os e-mails do fulano e vou ver o que ele disse naquela época, o que ele estava pensando, se ele tem um diário, o que ele escreveu. Então, quer dizer, isso pode gerar uma releitura dessa personalidade, até uma revolta agora, né? Então a gente vê, por exemplo, situações em que nesse diário, ou em diários que a gente vê, como é que ela não escreveu isso, ou como é que ele não escreveu isso, como é que ele deu atenção para um nascimento, não deu para outro, como é que ela fez uma... Então a gente acaba gerando uma releitura de um direito, de uma situação, de uma pessoa, póstumamente, que não está mais aqui para se defender. E tem a questão não é só a questão daquilo que foi produzido, mas se pegar, por exemplo, todo o banco de dados do que a gente fez ou deixou de fazer no Google, tem todos os sites que a gente visitou, claro. Ou seja, a questão da nossa identidade digital, ela vai ficar muito evidente, realmente, né? E outra, professora, quando eu entro, por exemplo, se eu entrar nas suas mensagens, ou nas mensagens de alguém, eu vou ter um problema, né? Porque eu não estou somente tratando lá, por exemplo, se eu tenho falecido lá, eu entrei lá e estou tendo acesso lá, bisbilhotando o que o falecido dizia e fazia e tal. Bom, tudo bem. Mas também eu vou ter um outro problema, porque eu tenho remetentes, eu tenho pessoas que se comunicaram com essa pessoa. Então, eu vou ter acesso a um banco de dados em que eu vou ter comunicações do falecido, mas eu vou ter ligações dele com outras pessoas. Isso é grave. Então o que eu entendo nesse ponto, tá, professor? Só para lhe dar uma resposta concreta. Abrir plenamente o banco de dados, não. Abrir plenamente, eu quero todos os e-mails da pessoa, todas as fotos, não. Agora, em situações mais casuísticas, tá? Vamos lá. Eu, por exemplo, sei que os meus pais, vamos dizer assim, fizeram uma viagem, me comunicaram essa viagem, e aí eu sei que tem uma foto que tiraram em tal lugar e tal, e essa foto é importante para mim agora, eu não fiquei com nada, por exemplo. Então eu entendo que, usando elementos comprobatórios ao magistrado, que isso me foi comunicado, que há uma granularidade no meu pedido, ou seja, eu consigo identificar isso, eu poderia requerer uma foto ou algum evento dentro disso. Mas, poxa, mas é injusto. Bom, mas os teus pais não te deixaram a senha, né? E nem fizeram um testamento dizendo que você podia entrar e pegar tudo, né? Então, isso vai gerar também, agora sim, se ele é um fotógrafo, por exemplo, profissional, eu vou justificar ao magistrado. Ele é um fotógrafo profissional, eu já pedi para a Google não me libera, então eu quero uma ordem judicial para que um perito olhe e me repasse as questões profissionais dele.
Então, acho que sim. Perfeito, obrigado, professor. A Karen pediu a palavra, quer fazer uma pergunta também. Os demais, depois, se quiserem também fazer. Karen, por favor, abra seu microfone, então, e faça, a não ser que queira fazer escrito. Não, tudo são bem. As duas possibilidades. Primeiro, agradecer a palestra, né? Agradecer ao professor Emerson, que sempre nos presenteia com excelentes, né, palestrantes, e dizer que bom, professor, estar ali revendo, né? Acho que a gente deixa bem claro, né, que as suas aulas foram maravilhosas mesmo. Foi um excelente início, né, de pós-graduação, porque é um assunto muito polêmico e bem atual. E a gente, esse pós, ele veio para tirar a gente, né, da caixa, pensar o pensamento e colocar na nossa rotina uma série de assuntos que a gente vê diariamente, mas a gente nem se toca de refletir sobre. Professor, a minha dúvida é assim, ó, o meu projeto de pesquisa envolve a Deep Web. Seria possível tanto se pensar, né, tanto a projeção póstuma, né, a portabilidade de dados, ou a herança digital, se discutir no cyberespaço da Deep Web, né, algum armazenamento que tivesse sido feito lá, alguma implicância com o direito, né, não sei a que ponto o direito trataria isso, além das questões usuais, pensando no armazenamento, né, da herança, tanto da projeção póstuma na Surface. Eu creio, a partir de uma lição que eu tive com o professor Emerson Vende, na semana passada, na verdade, essas questões envolvem uma questão de desindexação de conteúdo, né? Então, essa é a grande sacada. Eu entendo, assim, que se esse conteúdo ele estiver onde ele estiver, né, ele poderá, sim, uma vez identificado, claro, isso aí vai ter que ser, sim, ele poderá ser objeto de partilha, né? Então, é claro que e até, de repente, com certeza também, tenha controle em relação à projeção póstuma. Eu posso, de repente, algum grupo pode estar tendo acesso a essas informações que não interessam, que eu estou sentindo, né, que o meu pai ou que alguém, né, estão, por exemplo, utilizando essas informações em um espaço desindexado, mas que, enfim, eu acho que merece a proteção. Aliás, isso ficou bem claro, os meus alunos ficaram bem faceiros, viu, professor Emerson? Que o senhor disse que, o senhor falou para eles, né, que vamos imaginar, quando se fala em Deep Web, até se fala em submundo e tal, que tem toda uma questão, assim, vamos dizer assim, até lúdica na coisa e tal, Sim. aquela coisa do proibido, né, de você entrar nessa situação dessa enfim, dessa desindexação, essa onion, essa coisa, né, tal. Bom, mas enfim, mas ficou bem claro, né? Uma vez verificado o conteúdo patrimonial, uma vez verificado uma ofensa, uma vez e sendo apreciável, né? Que isso aconteça, que seja e convencer. Claro, isso nós vamos ter que levar. Eu acho que é muito importante a gente ter isso bem em mente, que nós que atuamos na área de direito digital, direito eletrônico e processos, também uma questão de inventário, ser bem claro ao magistrado, explicar isso a ele, né? Então, para que ele possa entender também, né, essas características, porque a gente sabe muitas vezes que a gente tem certas dificuldades, às vezes, que são, inclusive, de ordem de ser compreendido nas questões técnicas, né? Então, até por impossibilidades de fazer, determinações e tudo mais. Ok, obrigado, professor. Karen, obrigado também pela participação. Moisés se candidatou para fazer uma pergunta. Por favor, Moisés. Agradecer aí a palestra do professor Colombo, né? Como sempre, sensacional. E a minha pergunta gira em torno da legislação aqui no país, professor. Se o senhor vê que há possibilidade de uma regulamentação mais coerente, porque a nossa área de informática, a área dessa modernidade que está chegando, ela muda toda hora, né? Está sempre em constante evolução, né? Então, eu lhe pergunto como o senhor vê a questão legal, nós já temos tentativas de regulação disso aí, né?
e aproveitar, se o professor Emerson me permitir, trazer o professor Manuel para a conversa. Na sequência, o professor Manuel poderia dizer para nós como é que é essa regulamentação na Europa, né, em Portugal. Era isso aí. Seria bom mesmo. Portugal, até o professor Manuel me enviou o código, né, a lei que trata sobre esse tema, mas eu confesso, professor Manuel, que seria uma honra ombrear esse espaço com o senhor. Se o senhor pudesse falar para nós, se estiver por aí. Não posso, não acrescentarei, porque não é a minha praia. Ou seja, eu só não sei mais do que passei e nunca fiquei... Bom, eu até confesso que entendo que a matéria é literalmente mórbida. Não é... Bom, aliás, se me permitem que brinque só um pouquinho com a morbidez. Morbidez que não é italiano. Morbidez é outra coisa, é italiano. Aliás, se você disser a uma mulher italiana sei mórbida, ela provavelmente ficará feliz. Se disser a uma portuguesa, uma brasileira, muito provavelmente leva um tapa na cara e é merecido. Sim, Sr. Emerson, experimenta dizer isso à sua esposa. Não vou experimentar, professor. O italiano é macio, né, professor? É macio, né? É macio. O italiano é macio. É mórbido. Sim, mas... Aliás, estava aqui também para o Rio Grande do Sul. O professor Ricardo Camargo, da URGS, vai ter assim um evento que o título era Direito e Antropofagia. Mas tem que ver depois com o manifesto antropofágico do Oswald. Mas eu acordo de manhã, deito a mão ao celular e a primeira coisa que me aparece no celular é o evento sobre antropofagia. E eu fiquei ainda ensonado olhando para aquilo. Mas, brincadeira à parte, os questionamentos que foram feitos antes são sobretudo especulativos. Aliás, tendo uma conversa que tivemos, inclusive com a pessoa Renata, a tentar sair do supra ou do parapositivo. E aí a pergunta é: como é que se resolve a situação no Brasil hoje? Não estou a perguntar de lege condendo, mas como seria agora? Como é que seria, quer com testamento, quer sem testamento? Pensando em herdeiros vitimários, não, isto são outras coisas. Por exemplo, falamos em nuvem. Pode haver até contratos de escrau na nuvem. Dizer, eu sei que temos armazenados, inclusive até pode haver alguém que tenha até tenha criptomoedas em nuvem. Sim. O problema da criptomoeda podem haver literalmente milhões, e diga até milhões de dólares ou de euros, não de reais, sob a forma de dados. É uma forma de dados. E como é? Aliás, com criptomoeda, sem acesso à senha, não há. Gente diz de porta-moedas, também não há. Mas isso é aquela tendência minha, e não só, de eu ser de empresarial. Sempre me interessou mais como é que identificar os problemas e resolvê-los do que ficar em volta procurando uma solução ideal para ser como que o inspirador do legislador. Por isso, assim, isto é uma pergunta não simpática. Eu vi essencialmente prestigiar o professor Cristiano, mas o objetivo não é atropelar o professor Cristiano, mas ver
porque nós somos de direito, nós não somos exatamente de filosofia, nem de sociologia, nós somos de direito. E também não somos de política legislativa. Quem for, não estou dizendo mal de quem é candidato ou pré-candidato, professor Emerson. Não estou falando mal. Eu aí, na terminologia vossa, fui 11 anos vereador, mas não ganhando nada. Mas, por isso não sou contra. Mas temos de distinguir. Eu já estou política, quase desistindo, professor. De política, bom, eu ganhei juízo há já uns anos e pulei fora. Não me fizesse nada de mal, mas porque tinha coisas mais interessantes para fazer do que me dedicar a esse serviço público, no meu caso, a tempo muito parcial. E ganhando pouquíssimo. Ou seja, quando eu digo pouquíssimo, era o suficiente mal para o jantar nos dias de reunião. Porque aqui é assim. Mas, professor Cristiano, o que é que me diz, em termos quer de herança testamentária, quer de herdeiros legítimos, quer até de herdeiros legitimários, relativamente a dados património, estamos a falar de muito património, mas também a acessos. E podemos descontar os formulários que existem até de rede social, em que alguém indica, se falecer, quem poderá ter acesso à minha conta. Pensemos isso na ausência de uma lógica contratual. E perdoem a intervenção. Professor, para mim, sinceramente, é uma honra essa pergunta e recebo com muita alegria, né? E digo ao senhor o seguinte, algumas reflexões, né? Em relação à questão da nossa própria relação entre RGPD, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e também a nossa LGPD aqui, né? Uma das situações que me dei por conta estudando, professor, é que, falando primeiramente sobre a questão do tratamento de dados, que o senhor ontem até me enviou, né, a lei. No Brasil, há um silêncio sobre se pode ou não se tratar sobre dados do falecido, o que implica entender, né, de alguma forma, que sim, a LGPD vai ser plenamente aplicado a dados pessoais e, portanto, também se aplicaria aos dados pessoais do falecido. E essa é uma diferença que eu entendo, essa é talvez uma das diferenças que se possa fazer com a RGPD, que, salvo engano, professor, o senhor, como professor, meu professor, eterno professor, claro, pode me corrigir. Em relação à RGPD, eu acredito que foi atribuído que os países, né, da União Europeia resolvessem o problema, e, salvo engano, até há uma limitação no próprio RGPD dizendo que não se trata de dados pessoais dos falecidos. Isso é bem interessante, assim, referir. E quanto à pergunta dos bens, professor, vai me auxiliar agora a fazer esse fechamento, assim, das questões. Eu procurei, né, até na minha tese, que foi Cloud Computing e Direito das Sucessões, eu criei problemas, né, professor? Quando a gente não tem os problemas, a gente cria, né? E criei problemas fáticos para isso, né, para a gente poder enxergar. E entre eles eu fui tratando um por um. Então, por exemplo, primeira coisa, eu peguei as questões patrimoniais, né? Então, se nas nuvens estão, por exemplo, fotos de um fotógrafo, livros de um autor, de alguém que se volta a obras literárias, questões que vão envolver, inclusive, o direito autoral aqui no Brasil, né? Tudo isso vai ser objeto partilhável. Então, nós aplicaríamos direto aqui a lei. E como o senhor muito bem comentou, o senhor trabalhou com os legítimos, os testamentários e os legitimários. Ou seja, aqui a gente poderia tratar dos legítimos, né, caso na ausência de um testamento, né, ou enfim, se nós só aqueles que são legítimos, e tem aqui no Brasil a nossa lei, ela diz o seguinte, né, professor, que 50% dos bens não podem ser ofender, vamos dizer assim, né, uma parte chamada de indisponível aqui, que não podem ofender aquilo que os herdeiros necessários teriam direito. Então, aqui nós entendemos com os herdeiros necessários ascendentes, né, descendentes e cônjuges ou companheiros, né? Então, no Brasil, esse bem, por exemplo, que está na nuvem, hoje seria, se tem conteúdo patrimonial, ele seria dividido
conforme a ordem da vocação hereditária e o regime de bens. A gente tem também particularidades quanto ao nosso regime. Se ele é de comunhão universal ou se ele é de comunhão parcial. Na comunhão parcial, a concorrência entre ascendentes e descendentes. Na comunhão universal, e o nosso parágrafo aqui que foi escrito isso, o nosso artigo de lei, ele é, assim, podemos dizer, pitoresco, porque ele teve uma discussão grande em nível de STF para tentar entender o que o legislador quis dizer com isso. E o senhor me pergunta sobre, portanto, a diferença entre os legítimos, enfim, será a ordem da vocação hereditária, que está no Código Civil, e quanto àqueles, né, que são testamentários, da mesma forma. Claro que no testamento nós teremos aqui no Brasil uma situação interessante, professor, que nós permitimos aqui no testamento brasileiro que se trate de questões patrimoniais e existenciais. Então, me parece que, sim, poderíamos, por testamento, por exemplo, apontar quem seguirá cuidando da rede social, né? Que a rede social, por exemplo, seria dessa forma. Agora, é evidente, temos um outro desdobramento, professor. Caso nós estivéssemos diante de um influencer, né? Então, aí é outra situação. Quer dizer, o perfil dele no Instagram, por exemplo, ele tem valor econômico, inclusive ele já monetiza e ele já utiliza para fotos, para publicidade. Bom, aí nós teríamos também aí uma questão patrimonial em relação à presença dessa pessoa em redes sociais. E o senhor comenta também a questão dos legitimários, que seriam, aqui a gente usa essa expressão legatários, que a gente usa, não sei se tem essa mesma concepção. Oi, desculpe. Legatário, aqui o sentido é outro. O sentido legatário é quando alguém recebe uma deixa testamentária de um bem concreto. Deixa eu até ver aqui se... Bem, mas enfim, nesse caso também teríamos que observar, em todos esses casos aqui, teríamos que observar também as questões atinentes à indisponibilidade, né? No caso aqui nós teríamos que observar os 50% sempre, né? Salvo, por exemplo, se fosse uma situação de alguém que, no caso concreto, tivesse, por exemplo, né, não tivesse ascendentes, que no caso não tem ascendentes vivos, nem descendentes, não tem cônjuge, ele poderia livremente dispor sobre a sua rede social. De uma forma prática, eu entendo assim, que sim, nos testamentos agora se poderá tratar sobre questão de rede social, questão de valores patrimoniais, questão de, enfim, de maneira bem ampla, e sim, os provedores eles devem observar isso, e até, professor, aqui, nesse caso, né, quanto às questões até de localização dos sites, por exemplo, se o site está no exterior, se está em outro local, entendo que tanto o titular como a questão de onde estão armazenados os dados, nós vamos aplicar aquela ideia da atividade dirigida. Então, se, no caso, há uma atividade dirigida para o país, né, entendo que sim, deveríamos também, e aqui no Brasil, na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a gente fala sobre a questão da capacidade de suceder, né, então, nós aplicaríamos as regras da capacidade de suceder, aplicaríamos em relação a esse domicílio, aplicaríamos também... Aí vamos dizer assim, a questão sucessoral, a questão dos direitos sucessórios se abriria plenamente, eu vejo dessa forma. Por outro lado, finalizando assim essas colocações, a questão, professor, e realmente, de tudo que o senhor me perguntou, essa questão mais nevrálgica, mais difícil, que é a situação relativa aos direitos, né, que se voltam à projeção póstuma, que se voltam às questões de personalidade, né, nesse caso, até que ponto vai ou não se dar acesso aos dados, né? Sim, porque provavelmente, pensando em termos de personalidade, o que estará mais em causa será até a intimidade e os interesses dos vivos do que propriamente o interesse do morto.
Aí nós vamos ver, é a tutela dos vivos, não é? Aí a gente vai ter que fazer um balanço para verificar isso aí, essa questão. Até só para colocar, professor, agora eu dei uma olhada aqui para a gente, como digo assim, tornar de forma uniforme os conceitos, né? O senhor falou retomando, né? O senhor falou dos os legítimos, o senhor falou dos testamentários, os dos legitimários, né? Que seriam aqueles que têm a legítima, né? E aí eu agreguei mais um, que seriam os legatários, que esse seria daí, na verdade, só para esclarecer. Mas esses não são herdeiros, legatário não é herdeiro. Legatário, exato. Que ele vai receber, ele não vai participar em proporção, né? Ele vai participar do legado, que seria um bem específico. E aí sim, ele poderia também, eu acredito que nessa linha de raciocínio também se trabalhar com essa ideia do legado, né? É diferente, né? Mas, na verdade, no legado, e aí agregando aqui uma situação, nós temos aí alguns projetos de lei, né, aqui no Brasil, que estão tratando do codicilo, a possibilidade de ser por codicilo, que é um instrumento mais, vamos dizer assim, menos formal que o testamento, né, e que também poderia tratar sobre esses pontos, né. Agora acho que ficou bem claro, né, então, legítimos, testamentários, legitimários e legatários, que seriam outra característica, né? Mas que aqui também é bem importante no Brasil, porque ele pode receber uma porção individual, vamos dizer assim, de ciberspy, de conteúdo de dados, né? Perfeito, obrigado pela sua importante participação aí, professor Manuel, ele está prestigiando nosso grupo de estudos. Questiono até se temos mais perguntas ao professor Cristiano. Pelo visto, não temos, né? Então, só para encerrar, antes de encerrar, naturalmente, professor Cristiano, na sequência, a secretaria do PPGD vai encaminhar o certificado de participação aqui, e a nossa agenda é a cada 15 dias, né? O senhor também convidado a participar, estou colocando no nosso chat aqui a agenda, nós temos uma agenda já feita até agosto, né? Quando nós teremos aí também vários temas agora em julho, são 3 temas, e o primeiro tema de agosto é com o professor Darcy Ribeiro, seu colega aí na Unicinos, sobre inteligência artificial, que foi um tema proposto pelo Tiago. Então, nós temos alguns temas bem interessantes para serem discutidos na sequência, aí, dentro dos 3 eixos do nosso grupo de estudos. E agradecemos profundamente o seu tempo, sua dedicação e sua exposição de inquietações que certamente vão provocar os nossos debatedores. Agradeço a presença aqui dos professores também, dos nossos integrantes do PPGD, do La Salle. Um abraço bem especial para o professor Manuel Davi Maceno, professor João Alexandre e todos que nos acompanharam aqui. Estou encerrando a gravação.